resolvi alguns exercícios em sala também com vocês, que eu tinha combinado já. Vamos ver um pouquinho aqui da aula 3. Só colocar o guia. Livro online fácil. Cadê aqui? Fácil online. Química. Aguentei que eu tô com um probleminha aqui para colocar o apresentar guia de química. Escola, biblioteca, conteúdo, está aqui. Eu vou colocar aí, que já está projetando para vocês aí. Deixa eu só aumentar aqui. A matéria que a gente viu ano passado, a gente vai rever, só que o ano passado nós vimos essa matéria aqui numa dimensão maior, porque nós vimos a hibridização como um todo na química inorgânica e a química entrando também alguns compostos orgânicos, que era o caso do carbono. Agora a gente vai ver o processo de hibridização específico para o carbono. Você vê que é bem fácil, tranquilo, tá? Como é que nós enxergamos essa questão de hibridização? Então, o que seria a hibridização? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, quando a gente fala em hibridização, nós estamos falando basicamente aqui na fusão, tá, de orbitais. Então, eu posso ter aqui, Zé, uma fusão de orbitais, tá? Posso. Então, lembrando lá do Linus Pauling, quando a gente faz a distribuição eletrônica, você tem, então, tá, pela distribuição de eletrônica, você tem os subníveis, né? O S, o P, o D e o F. Lembrando que, a partir do número quântico principal, você tem, então, um subnível S, que comporta 2 elétrons, subnível P, que comporta 6, soma sempre 4, né? 2 com 4, 6. Subnível D, 6 com 4, comporta 10. E o subnível F, que comporta 14 elétrons, tá? Então, ó, como cada subnível ele está representando uma determinada quantidade de orbitais, quando nós olhamos, por exemplo, o carbono, que ele tem número atômico 6, aí nós paramos aqui a mid-term, tá? Então, presta atenção. Se no primeiro subnível, o S, eu comporto apenas 2 elétrons, então, olha, esses 2 elétrons, até 2 elétrons, eles estarão num único orbital. Então, cada orbital, na verdade, eles comportam apenas 1 ou 2 elétrons, cada casinha, tá? Está girando em volta do núcleo, que a gente chama de orbital. Então, nós vimos ano passado que um vai com spin para cima e o outro com spin para baixo, rotações diferentes, tá? Então, quando eu tenho o subnível S, por exemplo, o S ele comporta até 2 elétrons e cada orbital só comporta 2 elétrons, eu só posso ter um único orbital para o subnível S, tá? Já no subnível P, o que acontece? Ele comporta até 6 elétrons. Bom, se ele comporta até 6 elétrons, só você raciocinar. Então, quantos orbitais ele tem no subnível P? Ele vai ter 3 orbitais. E cada casinha comporta no máximo 2 elétrons com spins opostos. Então, se ele tem 3 orbitais, então o subnível P guarda 3 orbitais. E no subnível D, Zé? Bom, no D, ele comporta até 10 elétrons. Se ele comporta até 10 elétrons, quantos orbitais eu vou ter? 10 dividido por 2, que é o número de elétrons comportado em cada orbital. Eu tenho 5 orbitais no subnível D. E o subnível F? O F ele comporta até 14 elétrons
Então, 14 por 2 elétrons em cada orbital, 14 por 2, eu tenho 7 orbitais. Ou seja, 7 casinhas, tá? Portanto, quando a gente está fazendo aqui, na verdade, a configuração eletrônica, esse númerozinho que você vê aqui, ó, 1s, esse número 1 aqui, ele representa o que nós chamamos de número quântico principal. Aquela camada que existe na eletrosfera, que a gente pode chamar de camada K, depois camada L, depois camada M. Então, o número 1 representa a camada K, a primeira camada. O número 2 representa a segunda camada. Você pode também escrever como camada L, tá? Aqui não tem 3, mas se tivesse o 3, seria a camada M. Então, nós temos nos átomos conhecidos até 7 camadas. Então, o que acontece, Zé? E esses S2 aqui, o subnível? O subnível, ele representa o número quântico que nós chamamos de número quântico azimutal, ou número quântico secundário. O subnível S, só lembrando aqui, ó, o subnível S, ele tem uma casinha só, né? Então, olha só, ele pode representar aqui, ó, nessa casinha, apenas 2 elétrons. Você está vendo aí, ó. Bom, Zé, mas ele não tem nenhum vizinho, nem da direita, nem da esquerda, né? Não, ele não tem nenhum de vizinho. Esse é o S. Se eu colocar aqui, ó, o subnível P completo, olha que eu vou ter aqui, ó, ele com 6 elétrons, ó. São 3 casinhas, tá vendo aí? 3 casinhas, tá? Com 3 elétrons cada. Mas qual que é a diferença, Zé? Eu tenho central e eu tenho os 2 paralelos. Olha só, esse aqui é o número quântico magnético, que a gente chamava lá no ano passado. Então, o número quântico dele aqui, ó, é 0, ele tem um vizinho e outro vizinho. Ou seja, ele tem um vizinho da direita e outro vizinho da esquerda. Então, como eu tenho 3 casinhas para o subnível P, e nós estamos trabalhando aqui com carbono, o que eu vou ter aqui, ó? Então, significa que o S, eu não tenho nenhum vizinho, né, Zé? Não. Agora, quando eu pego o subnível P, eu tenho 3 casinhas, eu tenho 3 orbitais. O orbital do meio, eu coloco embaixo dele 0. E os orbitais laterais a ele, eu coloco -1 e +1. Como se fosse uma régua em matemática mesmo, seguindo a escala da matemática, tá? Só que o -1 significa um vizinho da esquerda e o -1 e o +1, um vizinho da direita. Beleza. Só que, na verdade, então, dentro do subnível P, eu tenho, então, 3 orbitais. Quando eu vou representar isso na química, a gente representa cada orbital desse aqui, ó, com uma qualificação diferente. Então, para eu distinguir os orbitais P, eu coloco assim, ó, o X para aquele que é -1, o do meio, tá? Que é o 0, eu coloco PY, e o da direita, que é o Z, eu coloco PZ. Vou mostrar isso para vocês também, no resumo em sala, tá? No quadro, fica mais fácil você enxergar, na próxima segunda. Então, aqui, olha, quando você pega o elemento carbono, o que acontece com o elemento carbono? Bom, se ele tem 6 elétrons na camada, aliás, se ele tem 6 elétrons na eletrosfera, isso significa que no átomo neutro eu tenho 6 prótons no núcleo, tá? Então, o número de prótons no núcleo é o mesmo que o número de elétrons na eletrosfera. Aí, quando eu vou distribuir por Linus Pauling, o que acontece aqui, ó? Eu vou distribuir aqui, ó, um S2, 2 elétrons aqui inicialmente, depois 2S2, aí eu chego aqui, dá 2P2. Só que tem um problema, pessoal. Aí eu fico com esse subnível aqui cheio. Eu fico aqui com 2 subníveis vazios. Na prática, quando você analisa um átomo de carbono, a carga dele não é 2. Tá? Ele não tem a capacidade de compartilhar apenas 2 elétrons. Nós vimos que o carbono ele tem uma característica específica. Qual que é a característica dele? Um dos postulados lá de Kekulé
nos diz que o carbono ele é tetravalente. Se ele é tetravalente, na verdade ele tem a capacidade de compartilhar quatro elétrons. Agora, por que que ele compartilha 4 elétrons? Aí nós temos uma razão do fato dele compartilhar 4 elétrons. Bom, se ele pode fazer 4 ligações, compartilhar 4 elétrons, será que tem alguma coisa que não bate aqui, ó, com Linus Pauling? Nós vamos dizer que tem. Por que que tem? Porque, na verdade, é um caso que nós chamamos na química orgânica de hibridização ou hibridação. O que é isso, hibridização? É quando eu tenho a fusão de 2 orbitais. Nesse caso específico, para o carbono, eu vou ter a fusão do orbital S com os 3 orbitais do subnível P. Ah, Zé, você vai ter uma fusão aqui, ó. Vou ter uma fusão. Aí, a partir do momento que você tem essa fusão, nós vamos ter aqui, ó, um orbital que a gente vai chamar de orbital hibridizado. Olha só para você ver que legal que é, ó. Então, ó, se fosse normal, tá? Eu teria, então, esses 2 subníveis aqui, ó. Eu teria no S, eu teria um elétron para cima. Isso aqui eu já estou no 2S, tá? Um S2, aí eu teria 2S2, uma ponta para cima e outra ponta para baixo, que seriam 2 elétrons. E eu teria aqui 2P2. Então, ó, nesse caso, se não fosse hibridizado, o que aconteceria aqui, ó? Ele poderia compartilhar só 2 elétrons, não teria esse elétron aqui, ó. Mas o que acontece com esse fenômeno de hibridização no elemento carbono que justifica a sua tetravalência? Acontece que esse orbital do 2S, ele vai fundir-se com o orbital do 2P. Ah, então aqui eu tenho uma fusão de orbitais, é? Sim, você tem uma fusão de orbitais. Nossa, que legal. Então, se esse orbital fundir, ou seja, se ele encostar-se nos 3 orbitais P, você vai ter um orbital fundido. Aí, olha só, a partir do momento que eu tenho um orbital fundido, eu deixo de ter um orbital S e 3P. Então, se eles se fundiram, eu passo a ter um orbital SP. Quantos P's é? São 3. Então, por isso que a gente chama de fusão SP3, nesse tipo de hibridização. E agora, quando isso acontece, a disposição dos elétrons que ficavam assim, ó, um para cima, outro para baixo, tá? E esse aqui tinha apenas 2, o que vai acontecer? Aquele elétron que estava aqui, agora ele está trabalhando no orbital hibridizado, fundido. Então, na verdade, quando você olha para esse orbital hibridizado, ele tem 4 casinhas. Então, pela regra de preenchimento, o que você faz? Você preenche primeiro todos os orbitais vazios. Se tiver mais elétrons, você volta preenchendo aqui, ó, os demais orbitais. Nesse caso, então, quando eles hibridizaram, eu tinha 2 do 2S2 e 2 do 2P2. Eu tinha 4 elétrons no total. Então, ficaram 4 orbitais. Então, eu tenho que preencher primeiro todos os orbitais no mesmo sentido, com os elétrons. É por isso que, ao preencher todos os orbitais no mesmo sentido, eu vou ficar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí, o que vai acontecer automaticamente? Ele pode compartilhar agora, devido à sua tetravalência, ele pode compartilhar 4 elétrons com outro composto. Ah, é verdade, Zé, ele pode compartilhar 4 elétrons? Pode, porque olha só onde que vão entrar aqui os 4 elétrons, ó. Pode entrar um elétron aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Isso responde à tetravalência do carbono, a capacidade dele compartilhar 4 elétrons. Mas note você um detalhe. Quando nós falamos de carbono sp3, nós estamos falando de um tipo de hibridização característica que eu só tenho ligações sigmas, tá? Então, eu tenho carbono e tenho 1, 2, 3, 4 ligações simples. E nós já falamos para vocês mais de uma vez que
que essas ligações que nós chamamos de ligações sigmas são ligações bastante fortes, mais difíceis de serem quebradas, tá? São hibridizações ou ligações ao contrário da ligação π, muito mais coesas. Já na ligação π, ela é mais fácil de ser rompida, tá? Pela sua condição lateral, ela é mais fácil de ser rompida com aquecimento de temperatura. Então, ó, reforçando aqui uma matéria que nós vimos no ano passado. O carbono hibridizado, então eu tive a fusão de um orbital S com 3 orbitais P. Todas essas ligações aqui que farão são ligações simples. E o que vai acontecer aqui, ó? Vai acontecer que quando você enxerga um carbono, nesse caso aqui, você vai enxergar, tá? Esses orbitais aqui, ó, a uma angulação máxima, e aqui você está vendo aqui no espaço, você está vendo em 3D, então é errado você analisar assim, né? Você faz uma cruzinha com o carbono no meio, dando a impressão que forma-se um ângulo de 90 graus, tá? Em cada ponto de vertical para horizontal. Até formaria um ângulo de 90 graus, desde que nós estivéssemos uma geometria plana. Se nós estivéssemos sobre um plano, nós teríamos um ângulo de 90 graus, sim. Mas nós não estamos no plano, nós estamos no espaço. Então, ó, essa angulação que eu tenho daqui até aqui, esse aqui de trás, tá? Ela forma uma angulação de 109 graus e 28 minutos. Então, presta atenção. Quando nós falamos no primeiro tipo de hibridização do carbono, nós estamos nos referindo à hibridização de um orbital S com 3 orbitais P, ou seja, a hibridização sp3. Então, nesse caso específico, tá, você tem uma geometria espacial, tá? E nessa geometria espacial, você vai ter, então, uma condição, uma figura que lembra um tetraedro. Então, você tem aqui uma geometria espacial tetraédrica, que acontece com os carbonos, tá? Que apresentam apenas simples ligações, porque a tetravalência dele é representada por uma hibridização sp3. Todos os orbitais P participam da fusão, por isso que nós chamamos de sp3. Beleza? Então aqui, ó, nesse primeiro, nós temos essa condição. sp3, geometria angular, de 109 graus e 28 minutos, distanciando aqui, ó, cada situação de ligação aqui, ó, com os átomos de carbono. Nossa, Zé, mas tem sp2 também, Zé? Tem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a hibridização que nós chamamos de sp2 e a hibridização sp. Então, aqui de imediato, para a gente guardar, nesse caso, então, olha, primeiro, se eu estou trabalhando com carbono e esse carbono, ele é um carbono apenas saturado, o que está acontecendo, Zé? Bom, se ele é saturado, e eu tenho convicção de que ele é saturado, significa que eu não tenho dupla ligação, eu só tenho simples ligações. Ah, bom, se eu só tenho simples ligações, então fica claro um detalhe aqui para a gente. O que fica claro, Zé? Bom, Zé, se são só simples ligações, o que está acontecendo? Então, eu tenho a tetravalência representada pela hibridização sp3, tá? Toda vez que isso acontece, a distância entre os ligantes respeita essa geometria angular e tetraédrica de 109 graus e 28 minutos. Então, eu tenho a estrutura tetraédrica, Zé, porque eu estou enxergando essa estrutura no espaço. Eu não estou enxergando essa estrutura desenhada apenas numa folha plana. Não é geometria plana, é geometria 3D, é geometria espacial. Por isso que a angulação não é 90. E sim, você tem uma abertura maior, que é de 109 graus, tá? E 28 minutos. Então, eu não posso esquecer, Zé, que nesse caso, todos os orbitais S e P se fundiram. Nenhum orbital ficou separado.
Ou seja, nenhum orbital ficou puro. Ou seja, será que se ficar algum orbital puro, que não se funde aqui, ó, no processo de hibridização, será que isso vai explicar o porquê da ligação π, que é a ligação que está presente em duplas ligações e em triplas ligações? Será que a gente vai elucidar isso? Então, na hibridização sp3, eu tenho essa condição. Então, não posso esquecer do princípio da tetravalência, que ele sempre é mantido, tá? Eu não posso esquecer que, nesse caso aqui, ó, todas as valências dele também vão ser igual, ou seja, ele apresenta a prerrogativa e a capacidade de compartilhar um elétron com outro elemento, tá? E sempre na hibridização sp3 eu tenho essa angulação de 109 graus e 28 minutos. Beleza? Então tá aí, estrutura geométrica tetraédrica. Ô Zé, e a hibridização sp2? Por que nós falamos que nós temos aí, nesse caso, na hibridização sp2, uma estrutura trigonal plana? Lembra que a gente falou sobre esse nome no ano passado? Estrutura trigonal plana. Qual que é a razão da gente ter uma estrutura trigonal plana? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos colocar aqui agora, para você enxergar essa estrutura da hibridização sp2, que é um pouquinho diferente, tá? Até porque nós vamos ter agora aqui o aparecimento de ligação, tá? Que nós chamamos de ligação sigma, ligação π. Ou seja, eu vou ter pelo menos uma dupla ligação aqui agora. O que muda? Muda bastante. Quando você tem uma dupla ligação, uma ligação é uma ligação forte, a gente chama de sigma, e a outra ligação é a ligação fraquinha, a gente chama daquele númerozinho 3.14, que chama de π, tá? Mas como que se dá essa fusão de hibridização sp2 em relação à fusão da hibridização sp3? Então, guarda bem. Na sp3, o orbital s fundiu-se aos 3 orbitais p. E agora na sp2, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, vai ter uma diferença. Só para você enxergar aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui para você. Para ficar mais legal para vocês enxergarem. Olha só. Aqui é o máximo. O que está acontecendo aqui, ó? Então, Zé, no estado fundamental do carbono, acabei de falar para vocês na página anterior da apostila, nós temos então essa condição aqui, né? Ah, Zé, eu tenho essa condição. Então, o carbono era para ele ter apenas 2 elétrons, tá? Na última camada. Mas isso na prática não acontece, né, Zé? Não. Por quê? Porque, na verdade, os compostos de carbono, eles atuam baseados numa energia de ativação. Quando submetidos a essa energia de ativação, que é uma expressão que vocês vão ver muito a Ana Lúcia falar esse ano na termoquímica, energia de ativação dos compostos químicos, mas quando esse composto é submetido a uma energia de ativação, olha o que acontece. Foi aquilo que aconteceu lá, ó. Você tem a fusão dos orbitais e um elétron aqui, ó, ele vai saltar para esse orbital vazio. Por quê? Na verdade, agora eu deixo de ter um orbital que era isolado, o S isolado do P, e passo a ter aqui um orbital fundido. Só que nessa situação, eu não tenho uma estrutura sp3. Não são os 3 que se mantêm fundidos. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Então, ó, depois do estado excitado, eles vão ficar aqui, ó, desemparelhados, tá? Aqui saltou esse elétron para cá. Aí vai acontecer o quê, Zé? Agora vai acontecer a fusão. Mas se fundir e ficar com 4 casinhas, com um elétron cada, e as 4 casinhas estiverem fundidas, ou seja, os 4 orbitais estiverem fundidos,
a hibridização sp3. Mas se uma ficar separada, Zé, olha só o que vai acontecer. E nós vamos ter uma situação diferente daquela anterior, tá? Então, ó, ele vai fundir aqui, ó, apenas com 2 orbitais do subnível S, subnível P. Quando ele funde com 3 orbitais do subnível P, aí nós temos a hibridização que a gente chama de sp3. Agora, quando ele funde-se apenas com 2 orbitais do subnível P, nós vamos chamar de hibridização sp2. Ah, Zé, então peraí, deixa eu entender. Então, nessa hibridização sp2, o que vai acontecer, Zé? Bom, vai acontecer o seguinte, que esses orbitais aqui que são fundidos, que é o sp2, eles estão compartilhando aqui, ó, eles podem compartilhar um elétron, tem espaço para compartilhar um elétron cada. Só que, nesse processo de estado hibridizado, você vai ter aqui a separação de uma casinha. Essa casinha aqui, Zé, ela ficou isolada. Ou seja, aqui eu tenho um orbital isolado. E esse orbital isolado aqui, Zé, ele tem um detalhe legal, né, Zé? Tem um detalhe legal. Ele também ficou com um elétron. Só que ele não faz parte da hibridização. Esse orbital aqui a gente vai chamar de orbital P puro, tá? Ou seja, ele ficou com um orbital P puro com um elétron. E é exatamente nesse orbital P puro que ele vai ter a prerrogativa de receber aquela famosa ligação π, tá? Que é uma ligação mais fraca. Então aqui, ó, quando você analisa essa disposição da hibridização, o que você está vendo aqui, ó? Você vai ver que você tem no subnível 2p, você tem 3 orbitais, tá? Só que apenas desses 3 orbitais, apenas 2 se fundiram com o S. Aí formaram 3 orbitais sp2. E um ficou aqui, ó, com o orbital puro. Ah, Zé, então esse aqui é o puro. Esse é o puro. Então eu tenho 3 orbitais hibridizados e um orbital puro, que recebe aquela dupla ligação, que é a ligação π, tá, da dupla ligação. Para isso que ele vai servir esse radical puro. Então, Zé, quando eu tenho os 4 radicais fundidos, ou quando eu tenho as 4 orbitais fundidos, eu tenho a hibridização sp3. Quando eu tenho 3 orbitais fundidos, usou apenas 2 orbitais p na fusão. Então eu tenho sp2. Então, se você falar em sp, Zé, eu vou ter só um hibridizado. Vai ser só o sp. E vou ter 2 puros. Exatamente. Aí você vai ter 2 puros. Outra coisa. Outra diferença aqui. A partir do momento que você fica com o orbital p puro aqui, aí você vai ter uma diferença em relação à angulação, tá? A angulação inicial que nós tínhamos era de 109 graus e 28 minutos. A partir do momento que você tem essa disposição, essa angulação ela muda. Muda como, Zé? Ela pula agora para quanto, Zé? Ela pula agora para 120 graus. Então agora você vai chamar isso aqui, Zé, na geometria plana, agora dá para eu escrever a fórmula no papel, tá, do carbono. Aí você vai ter, então, um carbono agora que a gente chama de carbono sp2 hibridizado, que ele é caracterizado por uma dupla ligação e 2 ligações simples que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, você imagina o carbono aqui, ó, 2 ligações simples e uma ligação dupla. O princípio da tetravalência é mantido, não muda absolutamente nada com relação à tetravalência. O que muda é que eu tenho agora uma ligação dupla por causa desse orbital aqui, P puro. No outro sp3 que a gente viu agora há pouco, você não tinha dupla ligação porque você não tinha orbital puro, tá? Então, olha só, Zé, isso é fácil?
O ângulo agora entre, tá, as estruturas ligantes vai formar um ângulo aqui de 120 graus, ao contrário do SP3, que era 109 graus e 28 minutos. Então, agora, Zé, eu tenho aqui 120 graus. Sim, você tem 120 graus. Simples assim, tá? Então, Zé, essa estrutura agora é plana, né? Então, ela é trigonal plana. Eu posso escrever, então, na geometria plana, diretamente numa folha de papel, que a abertura ela vai respeitar a angulação. Exato. 120 graus. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 3 ligações. Quando eu divido a circunferência em 3 partes, num plano, eu tenho 120 graus para cada parte. Por isso que a máxima distância de cada orbital, tá? Ele vai procurar a máxima distância por causa daquela teoria da repulsão dos elétrons da camada de valência que nós vimos no ano passado, ele vai ficar mais distante possível. E se eu tenho 360 graus num plano, tá? Para eu ficar mais distante possível uma ligação da outra, eu preciso de uma distância 360 sobre 3, que vai dar 120 graus. Zé, então, peraí. Então, vamos entender. Então, aqui eu tenho a fusão de um orbital S com 2 orbitais P. Então, fica SP2 e um P aqui fica puro. Beleza, Zé? Beleza. E agora, com relação... Tem mais um tipo ainda que a gente chama de SP, que eu já adiantei para vocês? Tem. Tem mais um tipo, que é bem facinho também. Olha só o que você vai ter aqui, ó. Nesse terceiro tipo de hibridização. Olha como é fácil. Raciocínio sempre o mesmo. Olha só. Nós tínhamos aqui o átomo no seu estado original, tá? Só que nunca ele aparece no seu estágio original. Então vai acontecer aqui uma fusão desses orbitais. Agora, a questão é saber quantos orbitais S se fundem com os orbitais P. Essa é a pergunta, tá? Então, se na SP3, um orbital S fundiu-se a 3 orbitais P, SP3. Na SP2, mudou um pouquinho. Um orbital S fundiu-se a 2 orbitais P, e nós ficamos aqui com o orbital P puro, para dupla ligação. Então, significa que na SP, SP, então eu tenho um único orbital S fundindo-se a um único orbital P. Então olha só aqui, ó. Quando ele recebe essa energia de ativação, antes da fusão, esse elétron aqui, ó, ele vai saltar, ele vai dar aquilo que nós chamamos de salto quântico, né? Quando a gente estuda o modelo Bohr, ele vai saltar aqui naturalmente, motivado pela essa energia de excitação, ele vai saltar aqui para a última casinha, ou seja, ele vai saltar por último orbital. Aí nós vamos ter essa situação aqui, né? Você vai ficar com o orbital S com um elétron e o orbital P agora, tá? Com 3 elétrons. Aí, Zé, ele vai fundir aqui, vai encostar um no outro e vai acontecer a fusão? Exatamente, só que apenas em um orbital. Olha o que acontece aqui, ó. Apenas um orbital se funde, tá vendo? Se apenas um orbital se funde, esse orbital que se fundiu aqui a gente vai chamar de orbital hibridizado. E esse orbital que se fundiu, a gente vai chamar de hibridização, como é 1 para 1, SP apenas. Tá? Então, hibridização SP. Já aqui, ó, o que sobrou aqui, ó? Aqui 2 orbitais, 2 orbitais são puros. Não foram hibridizados. Então, peraí, deixa eu lembrar. Você falou pra gente que quando você tem hibridização SP lá no ano passado, ou você tinha o carbono com duas duplas ligações, ou você tinha o carbono com uma tripla e uma simples ligação. Se eu tenho tripla, eu tenho uma ligação sigma e 2 ligações pi. Se eu tenho 2 duplas, eu tenho 2 sigmas e 2 ligações pi. Já entendi. Beleza. Então, na hibridização SP, você vai ter também uma disposição plana, só que agora eles ficam ou com 2 duplas
ou uma tripla e uma simples, tá? Formando um ângulo de 180 graus. Nossa, Zé, então isso é muito fácil. Não é fácil. Ele é altamente medíocre. Tanto que a gente vai ver aqui agora, ó, só para a gente enxergar, que ele vai colocar também o espaço de hibridização como leitura complementar, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Aí, segunda-feira, a gente faz isso aqui na sala, rapidinho. A gente relembra isso aqui na sala. Segunda-feira, no primeiro horário, eu vou dar uma aula de física, uma aula de química e uma aula de biologia para vocês, tá? Para a gente ter aulas de biologia também na aula. Então, olha só, quando eu comparo as três agora. Vamos para a gente finalizando aqui, vamos comparar as três para eu conseguir enxergar, tá? Então, olha só que legal. Quando eu pego, então, o carbono, que ele é totalmente saturado, eu tenho um orbital S fundido-se a 3 orbitais P. Então, forma aqui a hibridização, que nós chamamos de sp3. Então, o que está acontecendo aqui, Zé? Os 4 orbitais estão fundidos. As 4 casinhas estão fundidos. E nessas 4 casinhas aparecem os 4 elétrons dentro de cada orbital sp3. Então, 3 orbitais P fundiu-se a um orbital S. Sempre nesse caso, eu vou ter uma angulação aqui, ó, de 109 graus e 28 minutos, e eu vou ter uma disposição aqui de geometria, que a gente chama de geometria tetraédrica, tá? Geometria espacial tetraédrica. Então, essa é a disposição do carbono com ligações apenas sigma, quando eu tenho apenas ligações saturadas. Ô Zé, e esse sp2, o que significa mesmo, Zé? Esse sp2 eu tenho 3 orbitais híbridos. Por quê? Um único orbital S fundiu-se com apenas 2 orbitais P. Um orbital P ficou P puro, Zé. Então eu tenho essa disposição aqui, ó. Tenho. Então essa disposição forma um ângulo aqui, ó, de 120 graus. E outra coisa, sempre nessa disposição de trigonal plana, Zé, eu vou ter aqui uma situação de pelo menos uma insaturação, tá? Na condição de trigonal plana. Então, eu vou ter uma insaturação. Esse carbono a gente chama de sp2 e fica o puro, tá? Que vai consolidar essa ligação π aqui, que a gente vai ver nos exercícios depois. E aqui, ó, quando a gente fala sobre hibridização sp, o que significa? Significa que apenas um orbital S fundiu-se ao orbital P. Olha que legal aqui, ó. Então aqui eu tenho, ó, duas duplas, tá vendo? Formando um ângulo de 180 aqui. E aqui eu tenho ou uma simples e uma tripla. Independente disso, se eu tenho duas duplas, em cada ligação dupla, tá? Você vai ter assim, ó, um π e um sigma. Um π e um sigma. Se eu tenho uma tripla, eu tenho um sigma, uma sigma e 2 πs. Enfim, se eu tenho duas ligações π, eu vou usar aqueles 2 orbitais puros que eu tenho. Então, qual que é a disposição geométrica que eu tenho aqui, ó, em linha? Então, a gente chama essa disposição geométrica de linear, tá? Eu tenho apenas 2 orbitais híbridos, formando um ângulo aqui de 180 graus entre esses orbitais, tá? Então, você vai ver que é bem fácil, bem simples. Eu vou deixar aqui para fazer com vocês alguns exercícios na aula de segunda-feira, que a gente dá uma repassada disso aqui. Aí, para a turma que for na segunda, a gente repassa. E aqueles que estiverem em casa, eu estou fazendo um sistema lá, hoje deu certo, no nono ano, estou colocando bem mesmo a câmera do celular voltada para o quadro. Eles conseguiram acompanhar, pelo menos na aula de física, aquela última aula que vocês viram lá, que vocês estavam saindo também, que a gente dá aula de frente lá com vocês. Aqueles que ficaram em casa estavam vendo o quadro legalzinho. Vamos ver se na segunda a gente consegue fazer a mesma coisa com vocês. Para aqueles que estiverem de folga, entre aspas, na semana em casa, tá? Para acompanhar a explicação no quadro também da hibridização. A explicação é rápida,
a gente vai direcionar mais para os exercícios anteriores e esses exercícios da aula de hoje. Beleza? Então fica combinado. Segunda-feira a gente tem uma aula de biologia, uma de química, de manhã, e à tarde uma de biologia. Aí eu passo uma aula remota de biologia. Eu deixo biologia à tarde para dar aula remota para vocês na segunda. Faz o favor para mim de colocar presente para mim aí no chat. Coloquem presente aí, quem está participando. Para eu ter aqui a... Ô Zé. Oi, pois não. Por que o carbono não consegue fazer, tipo, uma ligação com outro carbono, tipo C2? Aí teria, entre aspas, essa ligação π? Porque é uma característica do carbono ele receber essa energia de ativação. E quando ele recebe essa energia de ativação, aí ele vai ter esse salto quântico que a gente chama. Aquele elétron que estava no subnível 2s2, um desses elétrons, automaticamente ele já salta para o último orbital. Tá? Então, alguns compostos, que são exceções, como o carbono, como o oxigênio, por exemplo, no caso da água, eles têm essa característica de desencadear uma energia que leva o salto quântico natural do orbital. Então, esse carbono, por exemplo, ele não fica naquela forma natural dele, só com 2. Se ele não fica com 2, não tem como ele compartilhar só 2 e estabelecer uma ligação dessa forma. Porque na prática, em laboratório, você vai só se deparar com carbonos energizados, que teve esse salto quântico, tá? Então, essa situação de você trabalhar com carbono não hibridizado, ela não acontece na prática. Você só vai conseguir trabalhar com ele na forma dele hibridizado por causa da energia de ativação e por causa do salto quântico que ele sofre do elétron, tá? Na última camada. O oxigênio, vocês lembraram um pouquinho da aula do ano passado, aquele oxigênio da água, ele também é hibridizado, tá? Só que ao ser hibridizado, ele fica completo, ele não fica disponível, como fica no caso aí o carbono, mas também ele é hibridizado, tá? Então são condições, são exceções que nós temos na química, de alguns elementos químicos receber energia de ionização e promover o salto quântico de um dos seus elétrons para um nível mais distante, tá? Que é o salto quântico. Beleza? Beleza, entendi, Zé, valeu. Olha só, vamos finalizando então. Eu vou entrar no terceiro já também, agora 3h10. Aí, quem tiver na aula segunda-feira, vocês vão participar comigo lá na segunda. Então, até segunda-feira, bom final de semana para vocês. Ok? Tchau, Zé. Obrigada. Tchau, Zé. Tchau, pessoal. Valeu, Zé. Falou.